Boa noite, meus queridos irmãos e irmãos. Hoje eu venho de novo aqui trazer uma bela mensagem de ensinamento para todos nós, né? A mensagem que eu quero trazer hoje para mim e para você, o fruto do Espírito, é evidência natural e invisível. E o outro também é o dom do Espírito, ferramenta para a missão. Vou falar aqui em 2 textos, né, para os irmãos amados, irmão e irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo encha o seu coração nesta noite tão especial, que possamos sentir de maneira viva e real e doce presença do Espírito Santo, que nos conduziu a ensinando, transformando nossas vidas hoje. Mas antes de começar essa maravilhosa mensagem e esse ensinamento, gostaria de uma oração inicial para entrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos assim: Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite. Obrigado pela tua graça que nos sustenta e pelo teu Espírito que habita em nós. Abre o nosso entendimento, aquieta o nosso coração, fala conosco pela tua palavra, que tudo o que ouvimos gere transformação, edificação e renovo espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém. O comentário antes do texto, que eu quero introduzir, que antes da leitura bíblica, é essa. Vivemos dias em que muitos buscam sinais visíveis de espiritualidade, cargos, títulos, manifestações externas, mas a palavra de Deus nos ensina que a maior evidência da presença do Espírito Santo não começa fora, e sim dentro, no caráter transformado, diferente entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Entendendo como ambos operam em nós para a glória de Deus. Mas antes de começar a mensagem, depois da introdução, gostaria que os irmãos depois abrissem as suas Bíblias em 2 versículos. Primeiro, Gálatas, capítulo 5, versículo de 22 a 23. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Eu vou ler, depois vou passar um pouco da mensagem, para você entender, ou nós aprender, né? Aí vai para a mente de qualquer um, cada um tem o seu pensamento, tem a sua teoria, né, como se diz. Mas a minha que eu quero passar essa noite é essa. Mas vamos lá para o versículo, para o capítulo, tanto que o vídeo fica um pouco mais longo. Depois em casa aí, depois você vê isso na sua Bíblia, tira a sua teoria, né, suas explicações. Na minha Bíblia, aqui, fala: mas o Espírito de Deus produz o amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade e fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E segundo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 6, na minha tradução diz o seguinte: existem dois tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Versículo 5, existe maneira diferente de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferença, habilidade para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus
quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Em outra tradução, em 1 Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, na outra tradução diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é como Deus que opera tudo em nós. Amém? A mensagem de hoje, feito eu acabei de falar aos irmãos, é o fruto do Espírito e a evidência natural e invisível. Vamos lá para a mensagem. O que é o fruto? O fruto do Espírito Santo é uma evidência natural e invisível de que estamos ligados a Cristo. Não se trata de uma conquista humana, nem de um esforço religioso, mas do resultado de permanecer em Jesus, como ele mesmo ensinou em João, capítulo 15. Assim como uma árvore saudável dá bons frutos sem esforço, o cristão cheio de Espírito manifesta um caráter que refere ao caráter de Cristo. Irmão, o fruto do Espírito não é apenas uma lista de virtudes, é uma transformação integral do coração. Nossa reação, atitude, decisões começam a se alinhar com Jesus, diferente dos dons que varia de pessoas para pessoas. O fruto é para todos. E todo crente é chamado a viver e manifestar esse fruto diferente. Os dons do Espírito, ferramenta para a missão. Jesus não nos deixou apenas missão, compartilhar o Evangelho. Ele também não nos deixou sozinho, pelo contrário, concedeu dons espirituais. E cada crente, distribuídos pelo Espírito Santo, com um único propósito, edificar a igreja e cumprir a missão. O dom não são troféus espirituais, mas ferramenta divina. Cada membro recebe pelo mesmo um dom. E nenhum insignificante é insignificante. Assim como o corpo precisa de cada órgão, a igreja precisa de todos os seus membros, ativos, servindo com aquilo que Deus lhe confiou. Diferença entre o fruto e o dom do Espírito. O fruto do Espírito Santo fala de quem somos, caráter. O dom do Espírito fala do que fazemos, serviço. Podemos até exercer um dom, mas sem o fruto, nosso testemunho perde a força. Deus deseja tanto um coração transformado quanto mãos disponíveis para servir. Uma questão para discutir. É impossível ser um cristão autêntico sem manifestar o fruto do Espírito? Por quê? Qual parte do fruto do Espírito você considera mais difícil de manifestar hoje? Como você reage quando não manifesta o fruto do Espírito? Uma situação difícil. O que poderia fazer a diferença? Quais práticas pessoais podem ajudá-la a permanecer mais ligada a Jesus? Como o fruto do Espírito pode crescer em sua igreja, torná-la mais forte e atraente para outros? Qual dom espiritual você acredita que Deus colocou em você? Está fazendo uso dele? O que acontece em uma igreja quando alguns membros não exercem seus dons? Que passo prático você pode dar esta semana para desenvolver, usar melhor o seu dom? Conclusão final para essa mensagem: com emoção e aprendizado. O fruto do Espírito não é produzido pela força humana, mas com o resultado de uma vida ligada a Cristo.
Onde o Espírito está ali, existem evidências vivas de transformação. Deus deseja que reflitamos o seu caráter no dia a dia, no lar, no trabalho, na igreja, em cada relacionamento. O dom dos espirituais são demonstrados do amor e da sabedoria de Deus. Cada crente tem um papel vital quando todos servem a Cristo, revelado ao mundo. Escolha hoje uma parte do fruto do Espírito, o amor, paciência, domínio próprio. E peça ao Espírito Santo que cultive em você. Ore também durante estas semanas, para que ele revele claramente o seu dom espiritual e lhe dê coragem para usá-lo. Quando o caráter e serviço caminham junto, a igreja cresce, vidas são tocadas e Jesus é glorificado. Amém? Para terminar essa linda mensagem, gostaria de fazer outra oração final. Com essa passagem linda, com essa mensagem maravilhosa. Aprendemos um pouco, né? Vamos orar? Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Produz em nós o Teu fruto, transforma o nosso caráter e revela os dons que nos confiaste. Dá-nos um coração sensível, mão disposta a uma vida que glorifica a Cristo em tudo. Usa-nos para edificar a Tua igreja e alcança vidas. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.